Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouquinho do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco. Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, esse trecho que nós acabamos de ler nos mostra quanto que nós precisamos de trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para exercitar o perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito claro quando ele disse para Pedro: não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer que nós temos que perdoar sempre. Principalmente que nós somos humanos e erramos todos os dias. Muitas vezes a gente pensa que é o outro que erra contra a gente, mas nós também erramos. E se a gente não tiver a capacidade de trabalhar no nosso coração para exercitar o perdão, nós não conseguimos alcançar o reino dos céus
como diz essa palavra. E esta mensagem veio a calhar, porque nós estamos celebrando a Semana Nacional em Oração pelas Famílias. E eu quero passar uma mensagem aqui para a gente exercitar e compreender que nós temos que trabalhar o nosso coração para isso. É difícil? Claro que é difícil, mas nós precisamos de fazer isso. Olha bem como diz a mensagem. O perdão é a melhor decisão em toda e qualquer circunstância. Ele é o único caminho, é a nossa única alternativa. O perdão não tem o poder de mudar o passado, mas é forte e suficiente para nos ensinar a saborear o presente e projetar o futuro. O perdão nos garante que não somos vítimas do passado e nem das circunstâncias negativas. O perdão é a introdução de um novo tempo e não a conclusão de uma história de desamor. O perdão nos fortalece e prepara para novas situações. Não existe a menor possibilidade de criar uma vacina contra os dissabores da vida. Ninguém está imunizado quanto a isso. Nós precisamos de preparar o nosso coração para a vacina do coronavírus. Essa sim, essa nós não podemos deixar de fazer. Basta iniciar um novo relacionamento para abrir caminho para situações que exigirão perdão. Assim, o perdão dado neste momento nos prepara e fortalece para enfrentarmos possíveis circunstâncias desagradáveis no futuro. Outra coisa importante é que o perdão nos socializa. Quando perdoamos, nos colocamos ao lado daqueles que padecem injustiças. O perdão nos faz solidários com todos os injustiçados da história, especialmente com aqueles que não tiveram condições de perdoar e retomar a vida. Eu queria uma atenção para esse trecho que eu vou ler agora. O perdão nos liberta de fazermos sofrer as pessoas que nos amam. Normalmente, quem sofre com a falta de perdão não é quem nos ofendeu, mas aqueles que nos são próximos, que nos amam. Perdoar quem me ofendeu é retribuir o carinho de quem me ama. O perdão também nos liberta para saborear as coisas boas da vida. Se nosso coração está livre da mágoa e do ressentimento, temos espaço suficiente para nos alegrar e vibrar com tudo de bom e de bonito que nos acontece e que acontece com as pessoas que nos amamos. Muitas vezes nós encontramos alguém que está sempre alegre, sempre brincando, e a gente fala assim, essa pessoa está sempre de bem com a vida, é porque Deus colocou no peito daquela pessoa um coração forte, um coração que perdoa e um coração que deixa realmente a pessoa feliz e alegre. O perdão não pode ser confundido com panos quentes sobre os problemas. Perdão não é sinônimo de esquecimento, é uma decisão do coração e fruto de um treinamento da vontade. Ninguém chegará a exercer o perdão para com os acontecimentos muito difíceis se não aprender a treinar o perdão, perdoando as pequenas ofensas e delicadezas recebidas no dia a dia. Ao perdoar as ofensas menores ou inconscientes, estamos nos exercitando para perdoar as grandes ofensas. As pequenas ofensas acabam sendo portas para as imensas.
Só de pensar em algo que nos deixa irados, nosso organismo se prepara para a depressão, especialmente porque a ira ajuda a reduzir a variação da frequência cardíaca. O perdão é uma graça que modifica o nível da autossuficiência de ações, pensamentos, emoções e sentimentos espirituais da vítima da afronta. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós sabemos que fácil perdoar não é, mas nós sabemos que a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro e está dizendo para cada um de nós hoje que devemos perdoar 70 vezes 7, e nessa mensagem que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos dizer que o perdão realmente faz bem para cada um de nós. Um determinado dia uma pessoa me perguntou assim: como é que você consegue conviver em uma comunidade com tanta bagunça, uma vez que nossa comunidade estava tão difícil? Eu falei: olha, se a gente não trabalhar o coração para o perdão, nós não conseguimos conviver em comunidade nenhuma, nem nas nossas famílias. E nós que estamos celebrando a Semana Nacional da Família, nós temos que pedir aqui a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, para nos fortalecer, pedir a intercessão desses santos, para que eles possam dar força para cada um de nós perdoar dia e noite. Eu me lembro, um dia eu sofri muito aqui, porque eu sou de uma família grande, nós somos 12 irmãos, éramos 12 irmãos, né, vivos. Hoje só tem 7, 5 já se foram para a casa do pai. Mas um determinado dia eu recebi visita de um irmão. Aí a gente estava conversando aqui, lembrando das coisas, das histórias dos nossos pais. De repente tocou a campainha, era um outro irmão que não conversava com esse que estava aqui, ele não sabia que o outro irmão estava aqui em casa. Aí entrou, aí um sentou na ponta de um sofá, e eu sentei no meio, o outro sentou na outra ponta. Aí um conversava comigo, o outro conversava comigo, e eu fiquei pedindo o Espírito Santo para me ajudar, porque sozinho eu não estava conseguindo mais viver aquela situação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Semana Nacional da Família, vamos trabalhar o perdão, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, perdoar 70 vezes 7, porque senão nós não conseguimos viver em família, nós não conseguimos viver em comunidade, nós não conseguimos viver nem com nós mesmos. Às vezes nós ficamos irritados até com as nossas atitudes. Então vamos pedir a Deus que, pela intercessão de Jesus, Maria e José, que nos dê a graça do perdão, para que consigamos viver bem. Porque, como diz a mensagem, se o coração está livre da mágoa e do ressentimento, temos espaço suficiente para nos alegrar e vibrar com tudo de bom e de bonito que nos acontece. E muitas coisas boas acontecem e às vezes a gente não valoriza porque o nosso coração está magoado. Isso não é bom. Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esqueça, meus irmãos, perdoar sempre.